Queria saber como é que eu. Agora eu não sei botar aqui os comentários aqui, né? Eu tenho que ver por Já estamos aqui. ao vivo. Já estamos ao vivo aí. Boa noite, pessoal. Tem um lugar aí que você vai clicar chat, 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 chat. Clica que você vai achar. Achou? Aê! Boa noite, povo lindo! E já chegaram, já estamos aqui. Eu, Sônia Rosso, doidinho para falar um tanto bom aqui, né, Sônia? Bastante. Mas gosto de falar, viu, gente? Tô pensando que vai ser. Nós vamos falar até vocês enjoar. Boa noite, Maria Elisandra, Nadir, boa noite. Boa noite, Veronice, Elielma. Elielma foi muito lindo. Ela e a Lígia arrasam. Boa noite, Nete Gonçalves, Mena Dias. Boa noite, Maria Rosane. Boa noite, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Clenir, Frida Costa, Silmara, Dagmar, Maria Helena Pereira. Muita gente, é Sônia. Maria É mesmo. Luísa Nossa, que Rocha. responsabilidade. Maria Ferreira, minha querida. Dagmar, Lúcia Coimbra, Mena Dias, Tiago. Carmen Carlos, Rosana, já estou cansando aqui. Márcia Nobre, Felipe, Karina, Júlia, Olga Colasso, Lana Fialho, Nelma Viterbo, Carmen Carlos, Mel Moura. Oxi, que povo lindo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós temos uma responsabilidade, né? Os espíritos já falaram, olha, estou mandando só os de ponta para você. Se você não aprender agora, você pode largar a mão. Vai mudar de profissão, vai fazer outra coisa aí. Isso aí não é para você, não. Falei, não, estou aprendendo, cai na cabeça aí. Boa noite, Neide Madalena, Lúcia Coimbra, ô, povo lindo. Ó, Sônia, eu vou pedir só um favor para você. Certo. De vez em quando você dá umas escorregadas no português, você fala umas coisas meio atrapalhadas, senão fica ruim para mim aqui, viu? Porque eu falo tudo errado. Eu Eita, erro no meu Deus do evangelho. céu. Então não faz certinho não, porque senão queima meu filme. Vamos errar junto aqui. Vera Mas olha Vilela, só. Fátima Barbosa, quem mais? Cláudia Regina, boa noite. Meus amigos Cícera Madalena, Maria da Glória, João Silvério, lá do Pernambuco, ô terra boa. Boa É boa noite, Olga mesmo, é boa Colar. mesmo. Lá é povo lindo, né? Quem mais está aí? Gilza Flora. Ah, Recife é Pernambuco também, né? É Tua claro terra, né? ainda, viu? É. Não Minha mudaram no mapa, sobrinha, não. Não mudaram minha no mapa sobrinha, ainda. minha sobrinha morou aí, é lindo. Né? Meu cunhado é louco para morar aí. Rosana, boa noite. Mas aí é caro as coisas, né? Rose, boa noite. Obrigado, Maria Ferreira. Vocês são muito gentil. Célia, boa noite. Quem mais está aí? Luciana Gerolim. Tá bem, Lúcia. Graças a Deus. Obrigado. Vocês me mimam, viu? Quem mais está chegando? A sala está enchendo. Gente, não esquece de dar um joinha aí, hein? Dá um joinha aí, ajuda nós, se inscreve no canal. Nós precisamos de vocês aí. Vamos, brinca não. Dá um legal aí. Quem mais está chegando? Já já nós vamos começar. 2 minutinhos, tá, pessoal? Deixar o povo entrar bonito aí, tá? Hoje vai ser muito legal, vocês podem ter certeza. Quem mais está chegando? Boa noite a todos que estão aí, que fica quietinho só escutando, né? Aposto que vocês estão falando assim, fica quieto, Adriano, deixa a Sônia falar, mas agora mesmo deixa, calma. Não, deixa não. Deixa eu falar, não. É muito bom. Pessoal, a partir de setembro, nós vamos estar aqui toda terça-feira, se Deus quiser, eu e a Sônia. Eu estou combinando com a Elielma também. Depois eu vou ver com a Maria Elisandra. A Maria Elisandra, esse dia também é rebelde, só pode ir lá para setembro. Então nós vamos combinar para ter um dia aí dessa transmissão toda semana, para a gente dar sequência na obra.
E hoje nós vamos começar nela, vai ser bem legal, você vai ver. Boa noite, Silvana. Boa noite. Ontem foi muito bom também, viu? Você Muito assistiu bom. ontem? Ontem você estava aí, Sônia? Tá. Nossa, foi Nossa, muito você legal. falou, você me citou. Foi mesmo. Foi muito legal ontem. Nossa. Foi muito Boa bom, noite, muito Marilene. interessante. Amy Sumida. Uns temas assim que mostra para as pessoas, né, que nós temos jeito de sim, nós temos que acreditar na cura, acreditar em nós mesmos, tem jeito. E nós estamos Sim, precisando mais claro. disso. Nós estamos precisando mais disso, mais acreditar, né? E hoje, Isabel, mais boa do que noite. nunca, é que precisamos acreditar, né? E principalmente acreditar em Jesus, né? Você vê o que está acontecendo no mundo afora por causa do fanatismo, com a falta do evangelho, né? A falta dessa, vamos dizer assim, desse upgrade do evangelho. É justamente o que nós vamos falar aqui hoje. O que está causando no mundo hoje, né, gente? É muito triste. Na verdade, não é triste, né? É o que tem que passar, é a evolução. Parar com esse negócio de é triste. Maria Rosane, boa noite. É meio complicado, né? Um tema, um assunto muito, muito complexo. Piedade, boa noite. Só nos resta orar, né? E hoje a gente vai dedicar novamente essa live a essas pessoas, para que as consciências possam se expandir, os corações, né, Sônia? Coração que se enche de amor para, não briga mais, né? O Está que lutando falta porque para falta toda a amor. humanidade é amor, né? Falta amor. Não tem amor, tem briga, tem guerra, né? A E gente isso vem está se vendo o que arrastando. está acontecendo. E isso Estamos vem vendo o se que está arrastando. acontecendo, né? E é desde lá de trás, né? Começou um olho por olho, dente por dente, você me ataca, eu te ataco, e tá nisso. E uma hora acontece isso. Imagina a situação daquelas pessoas de bem que moram ali, né? Josanã, Tânia, boa noite. O que eles estão passando? Não é brinquedo nenhum. Vamos orar. Infelizmente, ainda está muito difícil, né? E parece Mas assim que se nós não acreditássemos, não tivéssemos fé, quem não tiver fé mesmo, não te agarrar mesmo a ela, vai passar bons maus bocados. Sônia, mas isso aí era no mundo inteiro antigamente, né? Isso que está acontecendo lá era corriqueiro, lá só não, eles não quiseram mudar a forma de pensar. Isso aí era no mundo inteiro. Você imagina, o planeta inteiro era daquele jeito, pode analisar para você ver. E hoje tem um setor, né? Mas vai mudar também, porque as pessoas vão morrendo, vai reencarnando, entra com outra cabeça, é através da reencarnação. Então Nós vamos começando. precisamos caminhar mais rápido. Estamos caminhando muito devagar, muito lento. Tá, não, projeto, é que nós somos imediatistas. Jesus tem tudo ali, ó, tá tudo certinho, tá tudo assim, ó. Todo dia ele vai clicando. Anotadinho. Todo dia ele vai clicando. Bati a meta, cumpri essa, cumpri Oh, essa. meu Deus. É que a gente não vê, é que a gente não vê. Eu confio plenamente. Eu sei que está tudo nos planos. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Sei que tem muita gente para entrar, mas nós já vamos começando, né? Hoje com a convidada especial, minha querida Sônia Rosso, lá de Recife, de Pernambuco, uma pessoa que nós já fizemos junto aqui. Nossa, eu fico maravilhado quando eu falo com esses que Deus mandou aqui para fazer essas palestras juntos, viu? De verdade, eu fico feliz demais de vocês estarem conosco. Por isso que eu quero estreitar mais esses laços, para a gente fazer mais, porque o mundo precisa disso. Não tem importância que dê. Se hoje vai dar muita gente, mas amanhã der não tem importância. Nós vamos tentar ajudar um a melhorar. Não é verdade, Sônia? Seja bem-vinda. Para suas considerações iniciais, e eu te convido já para fazer a prece inicial. Bom, boa noite, né? Muita felicidade de estar com vocês, né?
É muito bom esse convite. O exercício, não é? Porque não é só falar, não é só estudar, é realmente tentar exemplificar, mudar-se, né? Para que a gente possa ir mudando aos poucos alguma coisa no mundo. Quero pedir a Deus a espiritualidade amiga, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos conceda a oportunidade do aprendizado, que derrame sobre todos nós muitas bênçãos, que nos cure, que cure a cada um de nós aonde dói, seja no físico ou no espírito, e que possamos, pela união do amor maior, estarmos juntos, não só no desejo, mas no pensamento verdadeiro, porque somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e merecedores, por nós mesmos, dos nossos próprios benefícios que tantos necessitamos. Jesus amigo, olhai por todos nós, olhai por aqueles que sofrem nos leitos dos hospitais, por aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas, pelos que sofrem de todas as formas, sem entenderem ainda a razão dos seus sofrimentos. Derrama sobre todos nós teus fluidos salutares e curadores, para que possamos caminhar melhor, Senhor, a cada dia. Continua nos amando, Senhor, porque necessitamos tanto entender o teu amor como os ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima derrame sobre todos nós as suas bênçãos hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, eu achei que meu microfone estava desligado, não estava. Pessoal, hoje, muito boa noite a todos que chegaram. É sempre uma alegria a gente poder fazer esse encontro aqui do Boa Noite Iluminados, hoje ainda mais com a nossa querida Sônia Rosso. Hoje o tema que nós vamos falar aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Adriano não abriu aqui. Eu não vim destruir a lei, tá, pessoal? O que será que nós vamos tirar desse tema, né? O que será que nós vamos falar desse tema hoje? É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou deixar as considerações iniciais para a nossa querida Sônia, tá? O que nós vamos falar hoje, Sônia, desse tema? Olha, eu sempre costumo dizer que falar dos ensinamentos de Jesus é um banquete. É aquele banquete espiritual. É aquela coisa maravilhosa que a gente não tem ainda o alcance que deveríamos ter para compreender e passar a vivenciar esses ensinamentos. Mas eu vou começar falando sobre o que diz o Livro dos Espíritos, um pouquinho. É só algumas frases. O que ele nos diz, nos ensina que Jesus é o maior guia e modelo por ser o espírito mais puro que veio à Terra. Quando eu li essa frase, eu me reportei que por esta pureza que nós ainda não alcançamos, foi que ele conseguiu vir a nós, né? Pedir que nós o recebêssemos, porque ele veio trazer à humanidade não só uma mensagem de paz, mas um ensinamento que transformaria os corações humanos. Porque o coração é aquele símbolo, né? De tudo que é bom, tudo que é bonitinho, a gente faz um coraçãozinho, tudo a gente acha, todo sentimento está acolhido dentro do coração, né? Esse coraçãozinho. E por quê? Porque é dele mesmo, quando a gente pensa no coração, a gente só pensa no sentimento bom, não é isso? Então foi o que Jesus veio trazer para nós, aquele ensinamento maravilhoso. O Evangelho, segundo o Espiritismo, reportou: não vim destruir a lei. Né? Que lei que Jesus não veio destruir? Por que nós vivemos hoje essa tempestade toda? Será que é porque lá atrás nós não entendemos já um pouquinho, como já deveríamos começar a ter entendido, essa frase: eu não vim destruir a lei? Porque Jesus afirmou: eu não vim destruir. Não pensem, olha, Jesus ainda deu esse aviso, não pensem que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas, mas vim cumpri-las. Cumpri-las. Aí a gente reporta, mais antes de Jesus, né, a gente reporta, na verdade, que estava lá atrás, contida nos 10 mandamentos.
nos 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que Moisés recebeu, que tentou repassar para nós, dizendo qual seria a lei de Deus, qual é a lei de Deus. Ou seja, porque em todos os tempos, por que Jesus se referiu aos profetas? Porque antes da vinda de Jesus, os profetas já tinham passado entre nós, para deixar em cada época da humanidade o ensinamento necessário, a faixa evolutiva de cada espírito que habita esse planeta e a cada espírito que esteja nas moradas do Pai. Porque a lei de Deus é uma só, para todo o universo, para toda essa energia que vibra em nossas vidas, que faz vibrar nossos corações, que faz descer a cada um de nós o sentimento que precisa ser vivenciado. Quando Moisés, que veio trazer a parte distinta da lei, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ela foi promulgada no Monte Sinai, ele falou da lei civil e da lei disciplinar. Mas, em seguida, ele trouxe, para que nós pudéssemos entender, uma lei que é imutável, né? A lei de Deus formulada, contida nesses 10 mandamentos, que Moisés recebeu para que tivesse a responsabilidade de nos passar, de mostrar já à humanidade daquela época o que continha, o que era essa lei de Deus, que é uma lei de amor, de justiça e de caridade para com todos indistintamente. Não é uma lei de emendas, como a lei dos homens, tão necessária a reger a sociedade. Nós sabemos, toda sociedade precisa de uma lei para ser regida. Só que essa lei dos homens não é a lei imutável. Não é aquela lei que define no amor que Jesus veio e reduziu em 2 para que a gente pudesse colocar tudo no meio e pudéssemos daí partir a nossa evolução, para a nossa transformação, para que conhecêssemos sentimentos, para que pudéssemos ser até hoje solidários e trazendo amor. Porque a lei de Deus é amor e justiça. Lei de amor, de justiça e de caridade para com todos indistintamente, como a gente já acabou de falar. E o primeiro mandamento, eu achei assim, o primeiro mandamento, quando você começa a ler nas palavras, e palavrinha por palavrinha, que ele diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, né? Da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses. Olha o mandamento maior. Outros deuses, nem estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figuras alguma que está acima do céu, nem abaixo da terra. Nem que... Eu sou um pouquinho míope, né? Tem que ver as coisas mais de perto, né? Para não pular. Nem quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adoreis, não lhes prestareis culto soberano. Olha, esse primeiro mandamento é uma chamada sem discussão. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não existe nada acima de Deus. Nada nem ninguém. E essa lei, ame a Deus, olha que chamado. É um chamado parecido mais uma intimação, né? Mais uma intimação positiva, uma intimação boa. Ame. Olha, ame mesmo a Deus sobre tudo. Porque nesse trechozinho do primeiro mandamento, tem muita coisa nas entrelinhas. Contém muita coisa nas entrelinhas. Você não tem que adorar nada que esteja acima, nem nada que esteja abaixo. Você tem que amar a Deus, esse ser supremo, causa primeira de todas as coisas. Criador de todos e de todos, que tudo sabe, que tudo vê, que tudo sente, e que tem um amor que não tem palavras para definir o amor. Porque é um amor imenso. É tão imenso que a gente não tem noção. Você diz assim, mas Deus é bom, não, e deixa acontecer isso, e deixa acontecer aquilo. Deus deixa acontecer, ou nós buscamos e fizemos acontecer.
Há uma diferença, né? Porque se ele mandou para mim um ensinamento, se ele me deu o caminho, se ele me deu a regra do bom viver, e eu piso fora, não é o erro de ninguém, é o meu próprio erro. É a minha jornada que está mal administrada por mim. Está mal administrada por mim. Esse não vim destruir de Jesus veio justamente nos ensinar como a gente não deve se desviar desse caminho, que esse mandamento precisa ser seguido. Porque enquanto nós não seguirmos um percentual mínimo desse mandamento, essas catástrofes não vai parar de acontecer, essas guerras não vai parar de acontecer, esses assassinatos, esse suicídio, a loucura. É certo que estamos num planeta de expiações e provas, sem dúvida nenhuma. Mas a nossa prova poderia já ser bem menor, né? As nossas dificuldades poderiam praticamente estarem extintas ou começando a ficar extintas. Mas o que é que a gente vê? Você está vendo hoje na manchete dos jornais. Uma mulher, veja a mentalidade que nós estamos vivendo na época de hoje, 2021 anos, 21 após a vinda de Cristo. Uma mulher não pode andar num determinado lugar com os pés descalços, porque está mostrando, está chamando a atenção. Isso é uma regressão. Isso, aliás, não é nem regressão, isso é um estacionamento do não querer entender a lei de Deus, que pede caridade, piedade, humildade, união, força, perseverança, porque está tudo contido aqui. Aí vem dizendo assim para nós, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, porque eu achei bem interessante falar. Amar a Deus, o que é amar a Deus sobre todas as coisas? É aquilo que a gente não vê hoje. É perdoar a todos, esse é amar a Deus sobre todas as coisas. É entender aquilo, Adriano, que você sempre fala nas lives, para que a gente possa entender, e você mastiga tão bem, né, dessa estrutura, tá aí tudo picadinho para a gente entender com facilidade. Se eu perdoar aquele irmão que errou, eu vou ter um menos revoltado, eu vou ter um menos endurecido e eu vou ter a mim mesma pensando melhor, distribuindo o amor, que é o que eu preciso receber. Eu não quero, então eu tenho que dar. Então, esse amar a Deus sobre todas as coisas é amar a todos perdoar, é a todos servir e a ninguém excluir. Você quer ver, Sônia, a prova maior disso aí que você falou? Depois eu entro um pouquinho no tema anterior que você falou. Por que isso tudo está acontecendo lá hoje? Porque isso vem lá de trás, aquele olho por olho, dente por dente. Você me ataca, eu te ataco. Eu te ataco, você me ataca. Não teve nenhum momento de tentativa empática, de conversa, de diálogo, não. Me atacou, vamos. Então, isso aí vem mostrar justamente isso que Jesus veio ensinar. Humanidade, pare com esse negócio de dente por dente, olho por olho. Quantas milhares de pessoas perderam a vida nesse local por causa disso? Por causa dessa ignorância, por causa desse atraso espiritual. Quantos bilhões, trilhões foram gastos em dinheiro com tanta gente morrendo de fome? Quantos? Por causa disso. Então, pessoal, eu não estou falando para eles lá, porque cada um busca aquilo que quiser. Tá? Aquele que não quer arrumar arma, sai dando tiro, não tem importância. Não atira em mim, não, que eu quero ficar um tempo aqui a mais. Mas sai dando tiro aí, não tem importância. Você quer, dá tiro. Mas esse não é o caminho, gente. Esse não é o caminho. O caminho é o caminho da construção interior, do amor, da paz. E eu volto lá atrás. Moisés foi o cara. Olha, ele conduziu 12 tribos naquele deserto, sem lei dos homens. Como que ele ia seguir os 10 mandamentos ali? Então, ele foi criando as leis dele, de acordo com aquelas pessoas há 3.500 anos atrás. E aí, 1.500 anos depois, vem Jesus mostrar, gente, está na hora de dar uma mudada.
fazer um download aí, um upgrade para entender melhor. Vocês precisam evoluir. Mas aí, em vez dele chegar num carrão, ele chega num jegue. Em vez dele ser filho de um rei, ele é filho de um carpinteiro, nasce naquela gruta, tem que descansar na manjedoura. E aí, o que o povo pensa? Mas isso não é rei de jeito nenhum, esse não é o Messias de jeito nenhum. O Messias tinha que ter ouro. E para você ver, Sônia, tanto que nós também não somos ser humano é diferente, que nós não sabemos nada da adolescência de Jesus, porque se ele roubou uma goiaba, nós mesmo aqui já ia falar, não é o Messias, roubou a goiaba. Então é muito complicado, nós estamos sempre assim, buscando a perfeição dos outros e não buscando nada dentro de nós. Eu quero um ídolo. E você vê, mesmo dentro da doutrina, nós estamos sempre buscando ídolos novos, ídolos novos. Gente, nós não temos. Esses seres são exemplos que Jesus falou. Eu não vim destruir a lei. Eu vim ensinar vocês a cumprir, ensinar vocês a caminhar. E tantas coisas ele falou nesse evangelho, gente. Ele é mestre. Ele é mestre. O intuito do Cristo verdadeiro é ensinar para cada um de nós que está aqui como caminhar, como passar pelos momentos de dificuldade. Porque a gente nossa, Deus é tão bom para mim, a hora que a mesa está cheia, o relacionamento está certo, a conta no banco está boa, a saúde está boa, bastou um problemazinho, né, Sônia? Já começa a coçar o cabelo e puxar, e bater a cabeça na parede, Deus esqueceu de mim, é castigo. Gente, amar a Deus sobre todas as coisas. Jamais vai nos abandonar, falando no pão nosso hoje. Jamais vai nos deixar. Só que, como a Sônia disse, é um planeta de provas e expiações. Tem coisa para nós passar aqui. Tem obstáculos, tem dor, tem enfermidade, tem desencarnos, tem dificuldades. Tem tudo isso. E você sabia quando veio para cá. E você implorou para morar aqui, para nascer aqui, nessa família. Então nós precisamos desse upgrade, entender melhor o evangelho para colocar na nossa vida. Se olharmos aí, nesse primeiro mandamento, todos nós estamos em falta. No primeiro, falta mais 9. Vai lá, Sônia. Nós somos ainda indisciplinados. Nós somos filhos rebeldes, né? Nós somos aquele que não olhamos para dentro de nós mesmos. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos descobrindo o verdadeiro eu de cada um de nós. Porque esse eu de cada um de nós é exatamente aquele que vai fazer com que a gente perceba tudo isso aqui que já foi dito naquela época de Moisés, para a gente não falar ainda tempos mais atrás. Quando ele diz, não pronuncieis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Olha, quantos em nome de Deus, como foi desde a época de Jesus também, que pronunciaram o santo nome em vão. Em nome de Deus matam, em nome de Deus roubam, em nome de Deus camufluam, em nome de Deus criam, vamos dizer assim, negócios, ainda trazendo para a época de hoje, né? Aquela algazarra que foi feito no templo em épocas passadas. Em nome de Deus, eu digo, em nome de Deus, pegue isso que você vai acontecer um milagre. Em nome de Deus, você tem isso e vai ter aquilo. Eu já vi até vassoura que faz milagres. Eu não tenho ela aqui em casa, não, sabe? Não tenho ela, não, porque esse milagre eu não quis, não. Eu não tenho essa. Não faz. A minha vassoura tem que ser eu mesma ainda, né? Para fazer o milagre da limpeza da casa. Eu não tenho travesseiro que faz milagre. Eu não tenho nada que faça esse tipo de milagre. Por quê? Porque eu aprendi que o verdadeiro milagre sou eu que faço comigo mesma. No momento em que eu vou despertando e tirando de mim aquelas imperfeições que eu trouxe, que eu adquiro ainda, e que eu digo para mim mesma sempre, que estou conversando, temporária, ter perfeições intemporárias, graças a Deus. E se elas são intemporárias,
significa que eu posso mudar. Por que usar o nome de Deus em vão? Por que eu não usar o nome de Deus no momento em que realmente eu necessite da misericórdia para comigo? Porque Ele me dá, então eu só preciso ter consciência que Ele vai dar. Consciência de viver esses mandamentos que Jesus veio trazer, que está nessa lei. Quando ele diz, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Ou seja, isso aí, vamos dizer que seja uma simbologia de dizer que eu tire pelo menos um dia, um tempo, um momento, né, para dedicar a Deus, já que Deus me dedica todo o tempo da minha vida. Todas as minhas existências, Deus dedicou a mim, está dedicado a mim. Então, por que eu não posso ter um dia para me dedicar às coisas de Deus? E o que são as coisas de Deus? Tudo que nos faz evoluir, tudo que nos faz entender o amor, tudo que nos faz ser solidários. Toda aquela sementezinha que você sempre estudou, que a gente planta, nasce, floresce e reproduz. Quando ele diz assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Essa terra também é uma simbologia. Olha, eu tenho que ser grata ao meu pai e à minha mãe do plano material, porque graças a eles eu tive a oportunidade de estar na matéria. Lógico, se não fosse com eles, seria um outro, mas é eles, foram eles, são eles que me puseram aqui, com os poderes de Deus. Então, eu tenho que honrar, eu tenho que amar, eu tenho que ter por aquele espírito que me ajudou a estar nesta encarnação todo o meu amor, toda a minha dedicação. Eu tenho que dar para eles agora o que ele me deu quando bebê, quando eu precisava de tudo para me direcionar na vida, para os conselhos. E às vezes chega uma certa época, muitas vezes, que os papéis se invertem. Os filhos são pais e os pais são filhos. E aí a grande oportunidade que eu acho que Deus nos concedeu de um resgate simultâneo, daquele resgate que eu com aquela criatura e aquela criatura que é meu pai, que é minha mãe na matéria, eu possa ser grata, eu possa junto com ele amar, ter aquela delicadeza que um dia eles me tiveram quando me colocaram nos braços e me ensinaram a andar, me ensinaram a alimentar, me deram instrução, me colocaram um ensinamento moral, permitiu que eu tivesse a liberdade de opção de escolha em religião e que me castigaram quando eu precisava. Ou seja, olha aí aquele resgate. O castigo que a gente fala é da orientação que a gente às vezes precisa dar aos filhos e que na boa palavrinha, mansamente, eles ainda não entendem, porque a rudez não permite. Então, essas coisas que acontecem, que quando a gente infringe a lei de Deus, a rudez vem. Mas não foi porque Deus queria ser rude com a gente. É porque nós somos rudes com aquilo que Deus mandou para nós, com a natureza. Olha, os nordestinos, ou os que visitaram aqui o Nordeste, sabem das belezas da nossa praia. Eu sou muito amante da natureza. Gosto de qualquer matinho. Então, eu lembro de anos atrás, né? Muito jovem, nós passávamos um trecho que era coqueiral. Hoje você conta um coqueiro. E o que é que acontece? O mar avança, buscando, destruindo, aí vai dizer, nossa, o mundo está de cabeça para baixo. Mas, claro, a gente botou ele de cabeça para baixo. Nós tocamos fogo nas florestas e não fazemos nada. Nós destruímos os pés de árvores imensos que dão oxigênio para nós, para podermos respirar melhor, nós destruímos. Nós temos a ganância, a avareza, e aí vamos lá e tiramos a vida daquele, porque eu acho que ele não merece ter aquilo, que deveria ter aquilo que pertence a ele, sou eu. Aí vou reclamar de Deus, se Deus é um Pai de infinito amor e bondade. Aí ele diz aqui, olha, uma outra, pode falar. O outro mandamento, não mateis, não comereis, não cometereis adultério. O adultério aí é pecar contra a castidade, contra os excessos que nós... Só deixa aí nesse último aí, senão eu perco o fio da meada aqui. Naquele ali ó, tem uma coisa importante.
Duas coisas que você falou muito importante aí é o seguinte: como fazer isso tudo que você falou para com os pais se a gente não tiver o evangelho dentro do coração? Não faz. Estamos na matéria e aí o pai que se exploda para lá, quem mandou ficar velho? Não tem jeito. Sem o evangelho você não faz. Segunda coisa, muito lá atrás, na época, já tinha os terapeutas que falavam baseado nisso que Jesus veio. Depois veio Sócrates, mesma coisa. Depois vieram os essênios, mesma coisa. Depois que veio Jesus, já foi plantando essa semente do evangelho, né? Então, isso aí não foi construído de um dia para a noite, não foi um louco que chegou, igual muitos falam, e veio e fez aquele monte de coisa. Não foi, não. É um projeto de luz para a humanidade. É um projeto de luz para a humanidade. Ilumine quem quiser. Quem não quiser, não fique aqui, não tem importância. Mas é um projeto de luz para a humanidade que vem lá de milhares de anos atrás. É um projeto que vem dando seu segmento. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar mudanças. Por isso, aconteceu tantas coisas. Por isso, Jesus foi para a cruz. Dificuldade de aceitar mudança, mas isso já passou. E hoje, nós temos facilidade de aceitar mudança? Não, mesma coisa. Precisamos começar a trabalhar dentro de nós para sermos acessíveis a novos pensamentos, a novas ideias, a novas projeções, novos hábitos. Porque Jesus uma vez falou para Pedro. Pedro falou, mas isso aí não está certo, Senhor. As mulheres nunca falaram na sinagoga, isso é um costume. Ele falou, não é porque é costume que está correto. Eu vim aqui justamente para mudar isso, para ensinar a vocês o que é o costume certo e o que é o costume errado. Então, nós precisamos modificar. Olha esses mandamentos, veja se você não está infringindo, e aí, sucessivamente. Eu quero falar um pouquinho desse do sábado, né? Você falou muito bem da simbologia, mas o sábado, do jeito que os judeus faziam, é maravilhoso, era o sabate. Era, não é até hoje. É um dia que eles se reúnem com a família. Eles ficam em casa, ali ninguém faz nada, em oração, em preces, um vendo o problema do outro, ajudando o outro, conversando, e isso é um laço familiar. E hoje nós temos dificuldade até de fazer um evangelho no lar. Não fazemos um evangelho no lar uma vez por semana, que eu acho que quando os outros falam, você tem que fazer o evangelho no lar uma vez por semana, eu falo, meu Deus, só isso não, fala pelo menos umas 3. Como é que você pode falar assim, faz um evangelho no lar só uma vez por semana? Ah, não, é muito pouco. Pelo amor de Deus, gente. O tanto de coisa boa que acontece na nossa vida o tempo todo, o evangelho tem que ser todo dia. Isso tem que ser um hábito. Tá? Um hábito. Se você não pode tirar um dia inteiro, igual os judeus faziam, mas vamos fazer, tira aí meia hora por dia, 1 hora por dia, 15 minutos, mas tire o tempo para Jesus. O mundo só está assim porque nós nos afastamos de Deus. Eu falo isso com propriedade. Quando eu me aproximei dele, as coisas tudo muda. Então as coisas ficam fáceis. Não, você fica forte. Para passar por tudo que você tiver que passar, por doença, por problema financeiro, por problema de relacionamento, por enfermidade na família que dói mais que na gente. Mas você fica forte. Você fica equilibrado, porque o evangelho é o equilíbrio. Jesus é o equilíbrio. Ele veio nos ensinar. Então, esse dia de sábado aqui é importante. Mas não precisa introduzir o dia de sábado na sua vida. Você não pode, eu sei, o mundo é corrido, é muito materialismo, nós não podemos tirar um dia para Deus, mas tire 15 minutos por dia aí, meia hora. Você vai ver como é que sua vida vai mudando. Se ingresse numa obra filantrópica, sirva aí 1, 2, 3 horinhas por semana, não custa nada não, é muito pouquinho. É muito pouquinho, a semana tem quanto? 168 horas. Você dedicar 3 horinhas por semana em favor de um mundo melhor, em favor do próximo, você vai mudar a sua vida, você vai ficar mais forte. Os problemas não vai lá para mudar a sua vida, não. Vai lá para mudar a vida do outro, do próximo. Consequentemente, você vai ficando mais forte. Porque o evangelho, porque Jesus vai entrando no seu coração. E Jesus é o amor em movimento, é a luz se espalhando. Ele não é aquele negócio, ai, Jesus, hoje eu ainda falei para a Sônia,
para a Sônia Gonçalves. Ela me perguntou qual foi o maior milagre de Jesus. Eu falei, se alguém precisasse tivesse com fome e ganhou um pãozinho dele naquela multiplicação, o maior milagre de Jesus foi o pão. Se o outro estava doente, foi a cura. O maior milagre. Aí hoje aconteceu um milagre que nós presenciamos aqui. Eu mostrei para ela. Eu falei, aí, para essa moça que aconteceu essa cura hoje, esse alívio, que ela estava com muita dor, não estava aguentando nem falar, e Jesus aliviou a dor dela, para essa moça, o maior milagre de Jesus foi esse. Aliviou a dor dela. Então, não existe um fator comparativo. Nós precisamos, gente, está na hora de resgatarmos essa nossa fé, esse nosso contato, essa nossa intimidade com Deus que sumiu. Agora sim. Eu Paulo. Antes, só um minutinho assim. Quando eu falei a simbologia, eu quero falar no sentido assim de que vamos falar do exemplo a ser seguido, a ser copiado. Quando você citou o Evangelho no Lar, eu também lembrei na hora, mas não citei, que quando Joana de Ângelo falou, tira um dia na semana, de 7 dias, tira um dia, de um dia, tire alguns minutos, um pouco tempo para você dedicar. E isso realmente nós precisamos. Porque é um milagre, né? No sentido de milagre de Deus. Realmente, é como que qual é o maior presente para quem está com fome? O alimento. Para quem está com sede, a água. Esse é o maior milagre. Né? Esse é o maior milagre. Eu estou com fome, eu não tenho nada, então eu preciso de quê? Eu não preciso de nada, eu preciso do alimento, eu não preciso de uma casa, eu não preciso de nada. Porque que adianta uma casa se eu estiver com fome? Não vai me pôr ali, não vai adiantar de nada, eu não vou sobreviver. Não é verdade? A gente não vai sobreviver dessa forma. E quando a gente está falando realmente assim, aí com relação ainda aos pais, você falou de alguma coisa aí. Você vê, o diálogo, eu reclamo do diálogo, eu não tenho diálogo com meu pai. Que exemplo eu posso dar ao meu filho? Eu não respeito. Que exemplo eu posso dar se eu não respeito? Tudo isso está faltando e tudo isso está no meio dessa tempestade. Por isso que nós estamos nesse furacão que a gente acha que não tem saída, mas tem, só depende da gente. Só depende da gente. Vou mandar um beijo aqui, ó. Sônia, deixa eu mandar um beijo para minha irmã que está assistindo aí. Hoje minha mãe que está lá. Bem. Elas estão juntas lá, ó. Um beijo para as duas aí. Deus abençoe vocês aí, viu? Beijão mesmo, né? Você veja, Adriano, quando a gente fala assim, não matarás, olha, esse aí é uma chaga daquela que realmente é até pesado, pesado, muito pesado. Porque aí está a irracionalidade do ser que se acha no direito de tirar aquilo que ele não deu para ninguém. Que ele não deu para ninguém. E que está lá no mandamento, não matarás. E hoje se mata como quem joga fora um bombom que você não quer. Aí a gente vai dizer, nossa, está acontecendo o armamento. Nossa, eu não quero nem falar, porque eu não gosto muito de falar dessas coisas, porque é pesado demais. A atmosfera vai mudando completamente de acordo com o que a gente vai conversando. Mas a gente sabe que existe, não se foge a uma realidade. Não se foge, eu não posso fugir do que está acontecendo com meus irmãos sofrendo lá no Haiti. Eu não posso ver o que está acontecendo no Afeganistão e não sentir. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que sofre. Esteja ele onde estiver. O meu próximo não é meu filho, minha mãe, minha filha, meu vizinho, não. O meu próximo é qualquer um que sofra. Não é verdade? Mas quer ver então, que coisa interessante, o Sônia? Você quer ver que coisa interessante? A doutrina espírita ela vem dar uma chave muito grande em cima desse não matarás. É que as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade, às vezes até estudam, mas tem muita dificuldade de saber que isso é real. Esses dias eu estava na lanchonete do Marcinho, meu amigo, sempre passo lá, nós trabalhamos junto aqui, né? E tinha um rapaz lá e falou assim, graças a Deus que fulano morreu. Se ele não tivesse morrido, eu tinha que ter feito isso para ficar livre.
E eu olhei bem nele e falei assim, você acha que você ficou livre? Ele levou um susto. O quê? Falei, agora que está começando o teu pesadelo, agora ele está livre, não é você não. Se ele realmente tiver esse mesmo ódio que você tem, pode preparar que vem chumbo grosso aí. Então as pessoas não entendem. Você pega um criminoso, se ele estiver aqui preso, ele tem condição de melhorar um pouquinho. Mas se você jogar ele para o astral, meu querido, ele volta com a força inteirinha. E não é justamente nisso aí, em tudo. A doutrina espírita explica para a gente que, além da lei, ainda tem a vantagem de deixar ele aqui na matéria. Se ele melhorar um pouquinho assim, já é muito. Já é muito. E esse leque é bem grande, né? Esse leque é bem grande, porque esse não matarás abrange o que mais? No sentido de qual o sentido mais amplo de tudo isso? O aborto, eutanásia, suicídio, homicídio. Então você veja que é um leque bem grande. Ou seja, eu tenho vários caminhos que eu não precisava seguir. Ele disse na lei: não matarás. E está incluso tudo isso aqui no que a gente falou, né? Está aí nesse E tem mais pacote. uma vertentezinha aí, né, Sônia? Ele não falou só seres humanos, né? Não, claro que não, não, de jeito nenhum. Todo ser vivente. Isso inclui os vegetais, os animais, né? Inclui tudo, não resta dúvida, inclui tudo. Mais adiante, no outro mandamento, não prestei testemunho falso. Olha, a falsidade é uma coisa doente. Eu considero tudo quanto é ruim, assim, aquela chaga, aquela feridazinha, sabe? Que fica permanente, batendo, doendo, machucando, e que vai machucando, machucando, até que chega um dia que você adoece de vez. Por que ser falso com o seu semelhante? Se fosse com você, você não gostaria. Porque está dando para o outro. A troco de quê? De corrupção, a troco da ganância, dos 7 pecados capitais, que está aí mais aceso, mais evidente do que tudo, né? E isso aqui, os mandamentos, está mostrando o quanto você não deveria, nem deve se aproximar deles, porque o mal que ele traz é imenso, como tudo. E quando eu me vejo diante de todos esses ensinamentos, Adriana, o que me passa na cabeça é que não existe, na verdade, aquela aproximação maior que nós já deveríamos ter desde outras existências. Eu sei que tudo tem sua época, tudo é o seu tempo, que a minha evolução não é igual daquele, não é o Chico Xavier, né? Não foi igual ao João 23, não foi igual a muitos que passaram melhor do que eu, seja na doutrina espírita ou não seja, mas que tenha sido um espírito bom, aquela criatura que evoluiu, que cumpriu os mandamentos da lei de Deus, que buscou sempre as coisas boas para todos indistintamente. E isso está contido para todos indistintamente. Eu não tenho que escolher, não. Eu vou ser bom porque eu gosto dessa pessoa. Eu vou ser bom porque a pessoa é tão legal comigo. Não existe isso, não. Deus é bom para todos. E essa lei não é para um pedaço, para uma parte, para um povo e outro povo, não. Não é para essa nação e não para aquela outra nação. Isso é para todos os seres criados por Deus, que precisam, de fato, vivenciar esses mandamentos para que a gente tenha um mundo melhor, para que a gente alcance a felicidade, né? Porque quando a gente fala em não matar, esse falso testemunho, você mata também com a língua. Você mata quando você derruba uma criatura na sua maneira de falar, naquilo que você diz para aquela criatura, quanto você ofende aquela criatura, aí você imagina o falso testemunho. Você viu a cena? Não. Eu vi a cena. Aí vai contar uma fantasia que não foi prejudicando a vida. Como a gente vê exemplos anos atrás, e inclusive também teve um filme muito parecido com essa história, de que um dono de uma escola foi acusado, né, de abuso infantil, essas coisas todinhas, e depois que foi a casa apedrejada, depois que foi tudo destruído, viram que eles não eram culpados. E aí, tá certo? A gente vai ver o que tinha lá atrás,
Mas é agora o exemplo. Não é porque eu sei que uma pessoa errou que eu tenho o direito de pegar, castigar aquela pessoa. Não, eu tenho o direito de resgatar aquela pessoa. O meu dever é resgatar o que errou e não colocar mais lenha na fogueira e colocá-lo para ser queimado porque ele errou. E eu que errei? E o que eu ainda posso errar, falhar? Eu não sou infalível e não fui até agora, porque se eu tivesse sido infalível, eu não estaria na condição espiritual em que hoje eu vivo, ainda com tantos emaranhados. Ô, Sônia, Concorda? e hoje nós ainda temos um agravante tão grande, né? A internet. Ah, Quantos fake news, quantas pessoas movidas pela paixão, qualquer coisa que eles veem já vai compartilhando, não sabe se é certeza. Isso aí tá aí, ó, dos 10 mandamentos, ó. É isso aí, ó. Ah, eu não faço isso. Não faz como, gente? Hoje ninguém presta atenção no que está compartilhando, não. não Isso é um procurar para falso saber a verdade. testemunho. Isso é um falso testemunho. Nós estamos preocupados em conquistar planetas, entender como que é, e não sei o quê. Nós não conseguimos. 3.500 anos atrás, veio os 10 mandamentos, nós não conseguimos entender ele até hoje. Como é que nós vamos querer falar em evolução? É por isso que eu falo aqui, às vezes, gente, começou com muita. Egrégora, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu não tô nesse nível, não. Deixa para vocês lá. Eu estou aqui tentando entender o Evangelho primeiro. O Evangelho. A gente comete muito erro em cima desse Evangelho. É muito escorregão, muitas coisas que nós. Um exemplo, assim, só para ficar fácil. O pessoal fala mal da vida do outro, você falou, você está falando mal. Não, estou apenas comentando. É muito jeitinho brasileiro que a gente vai ajeitando daqui e dali para a gente colocar, destilar o nosso veneno. Tem muita coisa que nós precisamos mudar dentro do nosso coração. E se a gente não fizer aqui dentro, queridos, se você não muda nem a você, como é que você vai mudar o outro? Não dá tempo de pensar no outro, não. Se você pegar só os 10 mandamentos aqui, que é mais fácil pegar o de Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Mas esses 10 aqui são importantes para a gente entender aquele lá. Um é sequência do outro. E a gente não consegue nem chegar nesse, muito mais naquele lá. Verdade. É verdade. Estamos realmente muito distanciados. A cada momento, diante de tudo que nós vemos, desses fatos desastrosos que estão acontecendo, seja em grande escala ou pequena escala, só demonstra isso que você acabou de falar, Adriano, que a gente não tem ainda a vivência e o entender para começar a mudar. Aí, às vezes, eu me pergunto, quando eu estou assim lendo, quando eu vejo notícia, quando eu estou estudando, quando eu estou pesquisando alguma coisa, eu disse, meu Deus, será que quantas encarnações eu vou precisar? Eu não vou nem julgar os outros, porque eu não posso, né? Eu tenho que falar comigo mesma. Quantas? Porque é difícil. Aí eu digo, meu Deus, é difícil. Às vezes eu digo, eu sou uma filha rebelde. Eu estou reclamando, como se diz aqui, reclamando de barriga cheia. Mas é o que eu preciso, tudo que eu tenho é o que eu preciso, é o que eu mereço de momento. Ou seja, no sentido de que eu preciso vivenciar isso. Quando ele diz assim, não cobiceis, né? Nada do próximo. Quando a gente fala, que arte! Estou vendo. Essa é a parte mais difícil, ó. A lapidação de si mesmo. Tirar todos esses excessos. Tirar os excessos. Lapidação de si mesmo. Essa lapidação realmente é difícil, porque tirar excesso dos outros é muito fácil, né? Ah, você precisa mudar isso. Olha, você precisa transformar isso. E eu, que eu não preciso nada, é só olhar onde eu estou e quem eu sou. Então, para a gente não demorar nessa parte, quando ele diz para nós termos, através do não desejar a mulher do próximo, não cobiceis a casa, o servo, tudo isso, a cobiça
é uma coisa que acontece ainda muito. Aliás, tudo isso acontece em grande escala, numa imensidão, na maxi escala, tudo isso acontece. Por isso a gente está vendo tudo que nós vemos hoje. Outra coisa, Adriana, falta a misericórdia. Misericórdia, para mim, é um dos capítulos mais lindos do Evangelho, no sentido do que é preciso, está tudo contido ali. Tudo contido ali. E a gente não recebeu o chamado, quer dizer, a gente não entendeu o chamado, a gente não entendeu o porquê que eu tenho que vivenciar antes de entender. Por isso que Cristo diz: eu não vim destruir a lei. Ele não veio destruir nada disso que não. Ele veio nos mostrar o caminho mais fácil para a gente poder colocar em prática essas leis que a gente não tinha entendido ainda na época e que hoje ainda não entendemos. Ele diz: a lei de Deus eu vim cumpri-la, ou seja, devolver-lhe, dar-lhe o verdadeiro sentido. Ele foi tão misericordioso que ele disse: veio adaptar para que a gente pudesse entender mais fácil, porque aqui estava meio difícil entender. Vamos dizer assim, essas palavras, essa maneira, esse jogo de palavras que está aqui, está difícil, a gente ainda não tem esse entendimento. É a mesma coisa de eu colocar uma criança para ler um livro de medicina que ele nunca viu, nem em existências passadas, nem nessa. Ele não vai entender nadinha daquilo. Mas se ele já for conhecedor daquilo, aí vai ser bem mais fácil para a gente. Então, Jesus disse: eu não vim. Então, nós já sabíamos quando Cristo veio. Nós já sabíamos dessa lei. Aí ficam as interrogações: por que não a vivenciamos? O que nos falta, Adriano? O que nos falta, além do amor, só o amor. Porque quando a gente ama, a gente é mais fácil. Mas qual é o amor que a gente conhece? O amor pelo marido, o amor pelo filho, pelos netos, o amor por aquela pessoa que eu gosto, que é muito boa, acha aquela pessoa tão legal, aí ama. E aquele doente, aquele renegado, aquele que está no meio da rua, aquele viciado caindo, aquelas criaturas que andam perambulando pelas ruas. Quando a gente vai viver esse amor? Você sabe o que é a nossa dificuldade? Você sabe o que é a nossa dificuldade, Sônia? É isso aqui, ó. Material. Nós, na verdade, falamos, mas nós não acreditamos nas coisas que os nossos olhos não veem. Acredita só com os lábios. Por isso nós temos essa dificuldade. O material ainda nos fascina. O material ainda nos prende. O material ainda nos domina. Eu preciso ter as coisas, eu ainda sou levado, eu ainda sou conduzido pelos olhares alheios. Eu preciso ter um carro bom, eu preciso me apresentar com a roupa boa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. O que os outros vão pensar? Enquanto tiver nessa condição, eu me deixar iludir pelas coisas materiais e pelo que a sociedade quer de mim, não tem como dedicar ao Evangelho, não tem como dedicar ao amor, porque não sobra tempo, Sônia. Não sobra tempo. Você vai numa casa hoje, todo mundo tem carro, 4, 5 carros, televisão em tudo quanto é lugar, TV a cabo, internet, celular, não sei o quê. Sônia, é muita coisa material, é muito dinheiro. Não sobra tempo para dedicar ao amor. Então, às vezes, a pessoa e aquele que ganha muito, ele quer ganhar mais. Eu contei uma essa semana, até uma rio. Olha que interessante. Um amigo meu, muito bem de situação. Ô, Adriano, eu quero montar um negócio assim, essa ideia dele boa. As ideias dele é tudo boas, por isso que ele tá rico, né? Vamos trabalhar comigo? Eu falei assim, mas para que você quer montar mais um negócio? Para ganhar dinheiro. Eu falei, mas para que mais dinheiro? Ué, porque as coisas de... Eu falei, para quê? E aí ele entendeu o que eu falei. Ô, Adriano, por que você está falando assim? Eu falei assim, você não parou para pensar que você já tem muita coisa, está na hora, às vezes, de você utilizar essas coisas aí que Deus te proporcionou para fazer coisas mais nobres. Você não precisa de mais empresa. Eu não preciso de mais. Você não acha? Ô, rapaz, agora você me colocou para pensar, Será que eu vou pensar nisso? Bela reflexão. E no outro dia, Sônia,
Ele arrumou outro e montaram a empresa. Não escutou nada do que eu falei. É, Não adiantou nada. o grau de adiantamento realmente ainda nosso está muito devagar, né? O grau de adiantamento ainda é assim, ó, minúsculo, tamanhozinho de um grão de areia. Nessa parte todinha, né, que o Cristo veio falar de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quando ele reduziu isso, né, após todo esse mandamento, ele disse: não, eu vou dar um resumo, porque quando a humanidade, quando os meus irmãos menores entenderem o que é de fato amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nada mais disso. Nós estávamos vivendo num mar de rosas, num mar de rosas. Mas a humanidade ainda equivocada, seja encarnada, desencarnada, ela é muito vasta, ela é imensa. E essa imensidão dos ainda, vamos dizer assim, sufocados pelos bens materiais, sufocado por essa falta de amor, sufocados por tudo que falta de simplicidade, falta da humildade que Jesus ensinou. Eu creio, Adriano, que nós ainda vamos rastejar muito, porque eu acho que nós estamos rastejando. Me perdoe a expressão, que eu sei que muitos vivem acima de mim, mas eu estou falando na minha condição. Eu ainda estou rastejando. Rastejando porque eu não consigo ficar de pé, de me colocar de pé, sem a minha coluna ereta, a minha mente avivada, os meus braços abertos e dizer: Senhor, eu vivo para ti. Não, meu Deus, é tão sublime que chega a gente sente aquela coisa na espinha quando a gente diz: Senhor, eu vivo para ti. Meu Deus, dai-nos essa condição, porque é essa condição que vai diminuir, que vai chegar mais rapidamente ao caminho que nós precisamos para conhecer Deus. Eu só vou conhecer as leis de Deus, eu só vou conhecer as leis divinas, leis morais, quando eu abrir o meu coração para Deus. Quando eu pensar que no meu irmão, quando eu amar aquele irmão e eu dizer: meu irmão, eu te amo com o mais profundo de todo o meu ser, e vou te erguer as mãos, porque um dia alguém me ergueu as mãos e eu caminhei sozinho. E hoje, meu irmão, eu preciso te ajudar a caminhar. Hoje eu preciso ser solidário contigo. Hoje eu preciso entregar o meu coração, não a minha mente, mas o meu coração. Porque com o meu coração eu vou trabalhar a minha mente. Com esse sentimento de amor que toda a humanidade encarnada e desencarnada necessita, nós vamos conhecer os mandamentos. Nós vamos conhecer a lei de Deus, de amor, de justiça e de caridade. Porque só assim a humanidade vai realmente acordar para a sublimidade desse amor, vai acordar para dizer: eu amo o meu próximo, eu amo aquele que está no leito do hospital, eu amo aquele que está na rua, eu amo aquele perdido, eu amo ao meu mais mínimo a irmão que sofre, porque o sofrimento vai tirá-lo, como um dia alguém me tirou desse sofrimento. E eu vou sentir a paz do mundo, porque ela começa dentro de cada um de nós. Eu vou sentir o amor, eu vou sentir que eu vou jorrar luz por onde eu passar, que a minha trajetória já não é mais de lama, mas é de flores, muitas flores, que vai iluminar, e eu vou ver no fim do túnel não uma pequena luz, mas a luz imensa que Deus, esse Pai de tanto amor para toda a humanidade, trouxe para todos nós e que vai trazer sempre para todos nós. E que a nossa caminhada está dura, mas nós não estamos sozinhos, porque Deus também nos beneficiou com aquele que pode nos auxiliar nessa caminhada tão difícil ainda para cada um de nós. Amados irmãos, queridos irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor, como disse o nosso irmão maior, vai cobrir toda a multidão de pecados, que são as nossas temporárias imperfeições, que são aquelas que vão trazer para nós não lágrimas, mas sorrisos.
que vão trazer para aquele nosso irmão que sofre o acalento, como uma manta que cobre aquele ser pequeno diante do frio, como aquela mamadeira, como aquele prato que alimenta a fome que aquela criatura ainda sente. A criatura, a fome do corpo e a fome do espírito. E assim é que eu acredito e que eu tenho certeza plena que toda a humanidade um dia será transformada, porque Jesus veio para isso, para transformar toda a humanidade. Então, que Ele nos abençoe imensamente e que Ele derrame sobre nós, sobre todas as casas, tanta luz que precisam do Evangelho no seu lar, porque o Evangelho de Jesus vai nos levar à verdadeira trajetória de amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, porque aí estão contidas todas as leis e os profetas. Que maravilha, Sônia. Foi a cerejinha do bolo, foi inspirador para todos nós. Graças a Deus, pudemos ter aí uma noite incrível, maravilhosa, inspirada, uma luz incrível, uma energia que eu sei que vai ser distribuída por todo o planeta. E hoje, Sônia, eu sei que muitas pessoas estão precisando da intervenção divina, mas hoje eu gostaria mais uma vez de reunir as nossas energias da sala para aquelas pessoas que estão passando por tudo aquilo ali no Afeganistão, Haiti, todo aquele setor ali que está passando por esse momento tão difícil, porque eu acho que nós estamos precisando muito aqui, mas hoje eu gostaria que todos nós dedicássemos as nossas energias àquela região, para que essa luz do Cristo pudesse dar um pouco de conforto naqueles corações, um pouco de paz naquelas famílias que tanto sofrem, que tanto choram. Crianças. Você já imaginou você lá na sua casa, entrando soldados, agredindo, idosos, enfermos, o tanto que está passando ali. Então eu quero pedir para a gente unir aqui numa grande corrente de orações, de energias. Imaginemos aquele local, as energias chegando e elas chegarão. Então eu convido você, Sônia, para fazer aí a prece final e nós vamos enviando energia para que aquelas pessoas possam ser amparadas, confortadas, acolhidas, curadas, e aqueles que estão massacrando possam ter seus corações tocados, possam ter suas mentes iluminadas e abertas, para que eles entendam a necessidade do amor, para que eles entendam que para que um dia eles tenham paz, eles têm que proporcionar a paz, para que eles entendam que a arma não vai resolver o problema deles, mas o amor vai. Para que eles entendam que Jesus não é contra eles, mas é por eles. Para que eles entendam que Deus é somente um, não é propriedade de ninguém. É muito pelo contrário, nós somos propriedade de Deus. Para que eles entendam que somente nessa conexão, nessa reconexão com Deus, as coisas vão modificar ali para eles e para todos. Porque Deus nunca se desconectou deles, mas eles se desconectaram do Criador quando entenderam que Deus era propriedade deles, que era matando que se resolvia, mas eles sofrem também, coitados. São pequeninos. O coração deles é machucado, por isso eles machucam. E eles choram. Eles estão na escuridão. E por isso eles precisam dessa luz, dessa paz, desse amor. Por isso eles precisam dessas preces. Eu peço a vocês que iniciem uma prece. E nós vamos todos nessa sala hoje direcionarmos esses fluidos, essas energias para essas pessoas. Elevemos a Deus, a Jesus,
a espiritualidade amiga que esteja conosco nesta hora. Que tenhamos agora uma união de irmãos para auxiliar a outros irmãos. Que possamos, unidos e reunidos em nome de Jesus, jorrar fluidos salutares, curadores, benéficos para toda aquela criaturas que sofrem ali pelas ruas, vendo a destruição, o sofrimento físico, moral e espiritual. Que possamos reunidos, todos, num só pensamento, num só ideal de paz, de amor e de fraternidade, derramarmos as nossas bênçãos sobre toda a humanidade, sobre todo o planeta, sobre todos aqueles que necessitam nesse momento. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, derrama sobre nós, filhos e irmãos pequeninos, as bênçãos naquelas criaturas que sofrem. Alimenta a mente dos governantes para o bem, Senhor, que ele possa te ver, te sentir, e que possamos, unidos a eles, distribuirmos a fórmula do amor que nos ensinaste um dia através das bem-aventuranças. Que sejamos todos indistintamente, Senhor, bem-aventurados. Cura aquelas criaturas, aqueles espíritos que te ignoram, que ignoram o mandamento maior. Fazer com que eles alertem, Senhor, despertem para o bem maior, que é o amor sobre todos indistintamente. E assim, certo de que eles receberão todas as nossas bênçãos, todas as energias que enviastes, com o poder maior que tu tens sobre todas as criaturas, eles possam receber, e o que aqui estão fragilizados também possam receber o teu imenso e infinito amor, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus. Mais uma noite chegando ao seu final. E eu estou aqui muito feliz com esse nosso encontro. Sônia, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito, que você continue essa caminhada, essa jornada linda, com esse potencial lindo. E eu agradeço a cada um dessa sala. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. Amanhã teremos o nosso Pão Nosso, e a partir de setembro, se Deus nos permitir, todas as terças-feiras estaremos aqui, eu e Sônia Rosso, falando um pouco da continuidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite linda, de muita luz, de muita paz e de muito amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Deus, a Jesus, muito obrigada pela oportunidade do trabalho. Muito obrigada, Adriano, muito obrigada a vocês. Eu que agradeço, fica com Deus. Vocês também. Obrigado, Pai.